Olá, nono ano, aqui é a professora Rosiane de Geografia e na nossa aula de hoje nós faremos uma breve revisão sobre o tema globalização, enfatizando alguns aspectos como as consequências e os efeitos da globalização na realidade em que vivemos. Iniciaremos então relembrando o conceito de globalização, que é a quebra de barreiras e fronteiras entre os territórios do mundo, causando uma maior conexão, integração e interligação dos territórios, ocasionado principalmente pelo avanço tecnológico nos sistemas de transporte e nas comunicações. Vale lembrar também que esse avanço tecnológico ele se distribui de forma irregular, havendo países que possuem acesso às altas tecnologias, por isso são mais globalizados, enquanto outros países que possuem pouco acesso a essas tecnologias são considerados menos globalizados. Os avanços tecnológicos que promovem o processo de globalização, que é essa integração do mundo, têm trazido diversas transformações na vida das pessoas. E, como exemplo, a gente pode observar que algumas práticas culturais de determinados povos têm se espalhado por outras regiões do mundo. Como exemplo, o mangá, que são histórias em quadrinhos de origem japonesa, que hoje é difundida no mundo inteiro. E também a globalização trouxe essa facilidade de deslocamento das pessoas pelo mundo, promovendo um intercâmbio cultural, né? Além de proporcionar às pessoas conhecerem, trabalharem e estudarem em outros países. Outra característica também é que a globalização promoveu o surgimento das empresas transnacionais. São empresas que têm sede em um país e têm filiais instaladas em diversos outros países, justamente por essa facilidade na comunicação e na circulação dos produtos mundialmente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de marcas, né, conhecidas, como da Pepsi, da Puma, McDonald's, Motorola, entre outras que fazem parte do nosso dia a dia. Dentre as características do processo de globalização que vivemos, podemos destacar como positivo a evolução dos meios de comunicação, que tem tornado a vida das pessoas bem mais prática, além de favorecer a circulação mais rápida de informações, pois nós podemos ter informações de diversas partes do mundo em tempo real. E, além disso, os avanços proporcionados por essa evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento, fazem circular de forma mais rápida e eficiente conhecimentos científicos e trocas de experiências. Este aspecto faz com que ocorra de forma mais rápida e eficiente avanços nas áreas de medicina, genética, biomedicina, física, química e etc., sendo considerado o grande aspecto positivo da globalização, então, como a gente pode observar nessa imagem embaixo, que a vacina do Covid-19, né, que é o principal problema, a principal doença que tem preocupado o mundo nos dias atuais, ela já é uma realidade. E nós, como brasileiros, nós precisamos importar, comprar de outros países essa vacina e a tecnologia para a produção dessa vacina. E se não fosse esse avanço dos meios tecnológicos, da comunicação e dos transportes, seria difícil nós termos acesso a esse produto. A globalização corresponde à atual fase do capitalismo e, como nós já estudamos anteriormente, uma das principais características do capitalismo é a busca pelo lucro de forma incessante. E como característica dessa atual fase do capitalismo, chamada globalização, nós temos que o que acontece no mundo hoje obedece a uma ideologia dominante. Assim, os principais centros de poder do mundo, as principais potências, exercem o controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas. Então, a gente observa nessa primeira imagem que tem uma águia. Essa águia é o símbolo dos Estados Unidos e que demonstra uma relação de poder, de domínio desse país em relação a outras áreas do planeta. E não só os Estados Unidos, mas outros polos econômicos, como alguns países europeus e asiáticos, como o Japão e China,
também exerce esse domínio econômico e ideológico sobre outras áreas do planeta. Como características da globalização também, nós podemos destacar algo negativo, como a desigualdade social, que também é refletida nessa imagem, né? Ou seja, a globalização não diminuiu a pobreza, não diminuiu as desigualdades sociais no mundo. Pelo contrário, ela criou um abismo ainda maior entre pobres e ricos, porque grande parte da população na atual fase não tem acesso a esses meios tecnológicos, às informações que os ricos mais privilegiados possuem. Outra característica negativa, nós temos a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. Devido à facilidade de circulação de pessoas pelo mundo, a xenofobia é uma realidade crescente, principalmente nos países mais ricos desenvolvidos, que querem barrar a entrada de pessoas mais pobres, desqualificadas em relação ao trabalho, de entrarem em seus territórios. E quando entram, muitos deles sofrem perseguições, preconceitos. Outra característica é a influência cultural dos países mais ricos. Então, a gente observando essa imagem, observa que esses desenhos animados são bastante conhecidos aqui no Brasil, mas nenhum deles é brasileiro. E os países mais ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, utilizam da sua cultura, das suas produções, dos seus filmes, das suas propagandas, dos desenhos animados, para influenciar a forma de vida das pessoas do mundo, influenciando como as pessoas devem se vestir, como devem comer, como devem se portar, justamente para favorecer as empresas norte-americanas e vender, de certa forma, uma ideologia de superioridade cultural das potências dos países desenvolvidos. Quanto aos efeitos da globalização, podemos resumir que o espaço geográfico internacional está configurado em redes de transportes, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Destacamos também que há o maior fluxo, além de mercadorias, de pessoas, de informações, de capital e de serviços. Há também a expansão das empresas multinacionais, transnacionais e empresas globais. Há também a formação do que chamamos de blocos econômicos, que permite uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propicia ações conjunturais em grupos. Além da expansão e consolidação do sistema capitalista, permitindo uma maior integração mundial. Outra característica é a ampliação do sistema liberal ou neoliberal, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia, ou seja, o Estado ele não deve se colocar como um empecilho à integração global, diminuindo então a sua atuação de acordo com a ideologia do capitalismo caracterizado pela globalização, ok? Então, meus queridos, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham relembrado alguns aspectos sobre globalização e até a próxima.